Olá pessoal, bem-vindo aí ao canal do sabermatematica.com.br. Hoje nós apresentaremos de maneira bem simples e objetiva como é feito o cálculo da porcentagem. Vamos ao primeiro exemplo. Quanto é 15% de 40? Então, de forma bem objetiva, como que eu resolvo esse tipo de questão? 40, eu repito, eu quero saber quanto que é 15% de 40, né? Vezes o D na matemática, nesse contexto aqui da porcentagem, ele significa multiplicação, tá? Então, 40 vezes 15%. Só que o 15% nós podemos representá-lo através de uma fração. E como o próprio nome já diz, 15%, a fração equivalente é a fração 15 sobre 100. Então, nosso objetivo é calcular quanto é 40 vezes 15 dividido por 100. Lógico que eu posso multiplicar 40 vezes 15 e depois dividir por 100, eu posso simplificar. Nós vamos sempre buscar o caminho mais fácil, né? Neste caso, para facilitar as nossas contas, eu posso cortar aqui, ó, o zero do 40 com um zero do 100. Quando eu faço isso, eu tenho 4, agora, né, porque eu cortei o zero, vezes agora 15 dividido por 10. Agora já começou a ficar mais fácil, né? Eu posso fazer 4 vezes 15, que é igual a 60. E repetindo o 10, eu tenho 60 sobre 10. 60 dividido por 10, basta cortar os dois zeros, eu tenho que isso é igual a 6. Logo, 15% de 40 é igual a 6. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Quanto é 20% de 45? Assim como no primeiro exemplo, que nós começamos com 40, agora nós vamos começar com 45, vezes, que representa o D, 20%. 45 vezes a fração que representa 20% é a fração 20 sobre 100, né? 20%. 45 vezes... Se no exemplo 1 nós simplificamos o 40 com o 100, no exemplo 2, nós podemos simplificar diretamente na fração. Eu tenho um zero em cima, no 20, e tenho dois zeros, né, no 100. Então, eu posso simplificar um zero do 20 com um zero do 100. E cortando os dois zeros, a nossa fração, que era 20 sobre 100, ela passa a ser 2 sobre 10. Agora que nós já simplificamos a fração, eu posso fazer 45 vezes 2, que é igual a 90, dividido por 10. E 90 dividido por 10, eu posso cortar os dois zeros, né? 9 dividido por 1, que é igual a 9. Isto significa que 20% de 45 é igual a 9.
Exemplo 3. Quanto é 3% de 24? Assim como nos exemplos 1 e 2, eu começo então com o 24 vezes 3%, que é igual a 24 vezes a fração que é equivalente a 3%, e 3% é 3 dividido por 100, essa é a fração, né? 3 sobre 100, que é igual. Percebam que neste caso eu não consigo simplificar, assim como no exemplo 1, que eu simplifiquei o zero do 40 com um zero do 100, e no exemplo 2, que eu simplifiquei um zero do 20 com um zero do 100. Eu vou multiplicar direto 24 vezes 3 e depois dividir por 100. 24 vezes 3 é uma conta bem simples de ser feita, né? 3 vezes 24, que é igual a 72. E repetindo 100, eu tenho a fração 72 dividido por 100. Temos uma divisão de um número por 100, né? É uma divisão simples de ser feita, também basta andarmos com a vírgula. Temos aqui o 72, existe uma vírgula aqui depois do 2, né? 72,0, que é igual a 72. Como eu estou dividindo por 100, a vírgula irá andar 2 casas para a esquerda. Por que para a esquerda? Se eu estou dividindo, 72 vai ficar menor, né? Então, não teria lógica a vírgula andar para a direita. Então, andando 2 casas para a esquerda, 1, 2, a vírgula vai ficar antes do 7. Então, 72 dividido por 100 é igual a 0,72. Ou seja, 3% de 24 é igual a 0,72. Muito bem, agora que nós já aprendemos a calcular a porcentagem de um número, nós faremos o caminho inverso. Como seria isso? Exemplo 4. O número 9 é equivalente a qual porcentagem de 60? Percebam que se antes eu queria saber a porcentagem de um número, agora eu quero saber qual porcentagem o número 9 representa de 60. Neste caso, nós devemos calcular a divisão 9 sobre 60. Fazendo a nossa continha, 9 dividido por 60. Como o 9 é menor do que o 60, eu escrevo aqui 0, no quociente e acrescento um 0 no dividendo, no 9. 90 dividido por 60 é igual a 1 e sobra 30. Como o 30 é menor do que o 60, eu posso acrescentar um 0 no 30. 300 dividido por 60 é igual a 5. Logo, 9 dividido por 60 é igual a 0,15. E 0,15 é a representação decimal de 15%. Por que é a representação decimal de 15%? Porque 0,15 é equivalente à fração 15 sobre 100. Lembrando, né? 15 sobre 100 por quê? Eu tenho 15 dividido por 100, basta caminharmos com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2, a vírgula antes do 1, 0,15. E 15 sobre 100, da mesma forma, nós já vimos nos exemplos anteriores, até no exemplo 1, né? A fração que representa 15% é a fração 15 sobre 100. Resultado,
o número 9 é equivalente a 15% de 60. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 5. O número 24 é equivalente a qual porcentagem de 40? Assim como no exemplo 4, nós temos então que dividir 24 por 40. Neste caso, é interessante, antes de dividir o 24 pelo 40, assim como nós fizemos no exemplo 4, é interessante simplificar a nossa fração. Eu não simplifiquei no exemplo 4, porque a continha era bem simples, né? 9 dividido por 60 não é uma conta difícil, mas nós poderíamos ter simplificado por 3, né? 9 é divisível por 3 e 60 também é divisível por 3. Então, para a gente fugir um pouco, né? não resolver da mesma forma, nós simplificaremos a fração dividindo numerador e denominador por 4. 24 dividido por 4 é igual a 6 e 40 dividido por 4 é igual a 10. Então, a nossa fração equivalente é 6 sobre 10. E por que eu simplifiquei apenas por 4? Né? Que claramente aqui nós poderíamos simplificar também pelo 2. Nós teríamos a fração 3 sobre 5. Porque agora dividir 6 por 10 é muito simples, né? Nós já aprendemos que basta andar com a vírgula. 6 é 6,0. Como nós estamos dividindo por 10, nós vamos andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, é 0,6 ou 0,60, né? Tanto faz. Por que eu estou falando 0,60? Porque aqui eu já começo a enxergar a porcentagem, né? Se 15% nós vimos que é 0,15, 0,60 é a representação decimal de 60%. Então, 24 é equivalente a 60% de 40. Beleza, pessoal? São aí alguns exemplos bem simples sobre porcentagem. A dica é resolver bastante exercício, porque ao longo do tempo essas continhas vão ficando cada vez mais simples, né? O aluno ele vai conseguir fazer cada vez mais rápido e no concurso, né, na hora da prova, tempo conta e conta muito. Quem gostou, curte o nosso canal e até a próxima. Valeu!